iniciando aqui teste para a segunda fase de programador em Java, na qual o enunciado pede para a gente criar uma empresa transportadora fictícia, pede basicamente para a gente criar um campo onde o usuário vai colocar um código de rastreio. Baseado nesse código de rastreio, a gente tem que retornar para ele como é que está o status do objeto enviado, onde todas essas minhas informações vão ser buscadas dentro de um banco de dados. O enunciado ele pede para a gente usar o Postgres, que com base de banco de dados. E baseado nisso, eu fiz aqui a criação das minhas colunas. Essa minha primeira coluna é onde fica o código do produto. Ela é a minha primary key, então eu não posso ter valores repetidos aqui, o que vai facilitar o meu código em seguida. Eu criei 3 locais, que basicamente eu usei de uma forma mais resumida, 3 status, que é quando o objeto foi postado, quando o objeto foi encaminhado e quando o objeto foi entregue. Como são 3 status diferentes, em tempos diferentes, eu tenho 3 tempos aqui, que vai me informar a data e a hora que o objeto foi postado. Dentro do meu código, eu fiz ele em Java. Aqui em cima, eu fiz o import das minhas bibliotecas de SQL e uma de Scanner, pois eu vou precisar solicitar para o usuário qual é o código que ele vai buscar dentro do meu banco de dados. Aqui está a minha chamada para o Scanner. Essa minha variável código é o que eu vou ler aqui embaixo, que é o que eu vou fazer essa solicitação para o usuário, digitar qual é o código do produto que ele está buscando. Feito isso, ele vai tentar logar no meu banco de dados, correto? Usando os parâmetros de drive para fazer a conexão aqui embaixo, usando essa biblioteca que eu importei aqui, ele vai tentar a conexão usando esse URL, user e senha, que são exatamente esses 3 aqui de cima. Aqui, esse URL é onde está o meu banco de dados. Aqui, se a gente der uma olhadinha, o nome do meu banco de dados é correio. E é exatamente o local que eu preciso buscar. Para logar no banco de dados, a gente precisa de um usuário e senha, que foi o que a gente usa na instalação do Postgres. Feito isso, eu coloco aqui o usuário e senha que ele tem permissão para logar. Ele logando, esse preparing statement é o que vai puxar as informações baseada nesse login que eu fiz. Esse prepare statement vai fazer o select from, que não é nada mais do que buscar as informações dentro da minha tabela rateio. Minha tabela rateio é onde eu criei, todas as minhas colunas aqui, tudo certinho. Feito isso, esse result states é onde eu vou conseguir imprimir isso, onde eu vou conseguir executar essa query aqui, certo? Eu coloco isso tudo dentro desse while para ele correr, só que ele só vai me imprimir baseada nessa condicional da minha primeira coluna. A minha primeira coluna é onde está o código, onde está o código do produto. E ela é uma primary key, então ela não vai se repetir, então com certeza a minha consulta ela vai estar 100% certa. Ele vai consultar se o código que o usuário digitou é igual a alguma das minhas posições dentro da minha coluna 1. Caso seja, ele vai me imprimir qual é o meu código, qual foi a data, em que status está o objeto e em qual local. Isso para os 3 casos, quando ele foi postado, encaminhado e entregue ou não teve retorno, ou não conseguiu chegar ao cliente final. Agora, por que eu tenho essa variável aqui, validação BD, que é de banco de dados? Eu fiz o teste colocando o else aqui no final desse if. Cada vez que eu corro esse RS, é equivalente à quantidade de registros que eu tenho. Eu tenho 10 registros. Se eu deixasse um else aqui, ele ia me aparecer 9 vezes que não obteve sucesso, que eu não tenho nenhum objeto encontrado com código dentro do meu banco de dados, 9 vezes e uma correta, caso ele entrasse aqui, ou se não, 10 erradas. Ia aparecer 10 vezes que eu não tenho nenhum objeto. Para não acontecer isso, eu criei uma variável simples para validação.
Se ele entrar nesse meu if uma vez, ela incrementa. Ela só vai entrar uma vez, porque só tem um valor igual ao que foi o código digitado, não vai correr o risco de repetir. E ele não vai entrar aqui. Agora, por exemplo, eu digitei um código que não existe, ele não tem dentro do meu banco de dados, eu inicializei ela aqui como 0. Então ela vai continuar como 0. Ela continua como 0. Eu falo que não foi encontrado nenhum objeto com o código digitado dentro do nosso banco de dados. Esse SR Close é para encerrar o meu scanner. Executando o código, para deixar mais simples, está aqui o nome da minha empresa fictícia. Eu vou digitar um código aqui, 30 por exemplo, e com o código 30 ele me obteve todos esses 3 retornos. Com a data e hora, está com o padrão americano, então foi todas no mês de dezembro, no dia 11, 12 e 14, com as horas determinadas aqui, informando se o objeto foi postado, encaminhado ou entregue e aonde esse objeto estava. Por exemplo, esse objeto foi primeiro postado em Sorocaba, passou por São Paulo e foi entregue em Campinas. Para exemplificar, quando eu digo que eu não tenho esse código, eu vou colocar esse código 456. Quando eu não tenho esse código, ele me dá um feedback que informa que esse não foi encontrado nenhum código 456 no nosso banco de dados. Bom, o programa está finalizado. Eu espero que tenha sido claro o suficiente. Ele está usando todas as requisições informadas no enunciado do teste. Muito obrigado.